Nós vamos ler João capítulo 20, versículo 19. Tem alguns versículos que a gente quer ler aqui. João capítulo 20, versículo 19. Diz o texto: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, que era um domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados, ou o lado, que a flecha entrou e sangrou Jesus. Saiu depois água no lugar. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não estarão perdoados. Eu acho esse texto fantástico para a gente falar sobre alguns assuntos. E é sobre como suportar as pressões desses dias. É sobre isso que eu quero falar. Porque todos os lados, como diz 2 Coríntios capítulo 4, por todos os lados nós somos pressionados. Todos os lados. Vem pressão de todo tipo contra as nossas vidas. Às vezes algumas pressões vêm no sentido de balançar as estruturas do nosso casamento. Às vezes ataca e atinge os nossos filhos. Às vezes são pressões do desemprego ou de situações lá no trabalho que ameaça o seu emprego, seu ganha-pão. São pressões da vida financeira que acaba tirando a nossa paz e acaba trazendo tormentas para a nossa alma. E não são poucas as vezes que a gente levanta sem saber o que fazer, por conta das pressões, por conta dos tempos difíceis que nós enfrentamos. Com isso, querido, quantas pessoas que, por não ter o entendimento, por não ter a estrutura, às vezes a gente vai sucumbindo e a gente desiste. A gente desiste de Jesus. A gente desiste do ministério, do chamado. Tenho falado com algumas pessoas nos dias atuais e ajudado elas, pastores de outros ministérios, pastores que estão abalados e dizendo: olha, eu acho que eu já dei tudo o que eu tinha que dar, já não aguento mais as pressões. E a gente fala aqui não com orgulho, não, porque não tem nada a ver com orgulho. A gente fala com muito pesar. Por que com pesar? Porque eu sou pastor e sei o que passa um pastor. Como eu disse aqui outro dia, eu não sou pastor itinerante. Eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor que vive os problemas e as necessidades da igreja, do povo. O pastor itinerante, qual é a diferença do pastor itinerante para o titular?
O pastor itinerante, ele vem, entrega uma mensagem para você e ele vai embora. Aí ele pega essa mesma mensagem que pregou para você aqui, ele vai pregar em outro lugar. Aí ele pega aquela mensagem que pregou em outro lugar, ele vai pregando em outros lugares. Sem ter a responsabilidade com o dia a dia das pessoas. Sem ter responsabilidade de sentir dor de parto, como Paulo fala e ensina para nós. Que nós devemos, nós que somos chamados para esse ministério, nós devemos sentir dor de parto. Estava conversando hoje no almoço com a minha esposa, com a Graça. O que é sentir dor de parto até que Cristo seja formado nas pessoas. E tem algumas que Cristo aparece mais rápido. Mas já tem outras que demora. É um parto. Demora. E a gente tem que continuar sentindo dor de parto. As mães que estão aqui, que já sentiram a dor de parto, disseram que é muito terrível. É ou não, mamãe? Quem já sentiu dor de parto aqui? É terrível, irmã Graça. É difícil. 2 filhas, né? Suou. Segura minha mão daqui, segura de lá. É terrível. E a Bíblia diz que aquele que serve, se não sentir dor de parto, não é pastor. Não tem o chamado. E nós sentimos isso pelas vidas. Pastor, mas, e falo mais, querido. A gente luta pelas vidas. Não queremos nenhum mérito, não, porque não fazemos nada por mérito. Porque eu sei que nós fomos chamados para isso. E se tirar isso de nós, é o mesmo de tirar um peixe do seu habitat. Eu estou falando com muita seriedade e compromisso com essa fala. Mas é fácil? Não, não é fácil. E a gente ensinou lá em casa para as nossas filhas. Faz tudo sem esperar retorno de nada. Porque o nosso retorno está lá. Lá. Tem um texto que eu me amparo e me apego com ele, que é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firme, constante, abundante na obra do Senhor, porque as vossas obras, elas terão uma recompensa. E a gente trabalha e vive o evangelho por essa recompensa. Não terrena, se vier, maravilha, não vamos descartar. Mas não podemos estar de pé aqui e continuar no outro dia esperando a recompensa terrena. Amém, queridos? E isso também não é só para pastor, mas é para você também. Tudo o que fizeres, não espera tapinha nas costas, porque senão você vai ficar viciado, e o dia que não vier tapinha nas costas, você vai desviar de desgosto. Como eu já vi muitos desviar e parar o seu chamado. Como eu já percebi muita gente parar no meio do caminho. Olha para o teu irmão e fala assim: você não pode parar. Fala, não pare. Fala, não pare, não desista. Porque Deus te chamou para fazer uma grande e poderosa obra. Olha aqui. O texto eu citei, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 7 diz assim: temos um tesouro em vasos de barro. O tesouro está onde? Em vasos de barro. Quem é esse vaso de barro? Quem é este vaso de barro? Então fala para o teu irmão: esse vaso de barro é eu e você.
Fala, você não é vaso de cristal, você é de barro. Você não é vaso de ouro, você é de barro. Sabe por quê que o texto fala que nós somos vasos de barro? Porque nós somos frágeis, nós somos limitados, vamos falhar, vamos errar. Você já viu que nos dias de hoje a gente não está mais tolerando que as pessoas errem com a gente? A gente não está mais tolerando. Quando a gente falha, quando a gente erra, você quer misericórdia, mas quando o outro erra, meu Deus do céu. Outro dia eu estava no trânsito e cometi um erro de trânsito, distraído, cometi um erro, atrapalhei uma pessoa que estava querendo avançar rápido, e aí você sabe, né, abriu o vidro e você sabe do que me xingaram, né? A minha mãe, ela rolou lá no... Eu abri o vidro e falei, desculpa, eu errei. A pessoa engoliu as palavras e me deixou. Mas nem sempre é assim. Não é verdade? Mas essa deve ser a nossa atitude. Amém, querido? Essa deve ser. Isso por quê? Porque eu e você somos vasos de barro. Você vai errar, você vai falhar. Eu não estou aqui autorizando que você fale, não estou autorizando que você... Não, porque nós somos vasos de barro. Foi a Bíblia que diz que nós somos. Mas a diferença é que dentro desse vaso de barro, o Senhor coloca um tesouro. Esta é a diferença. E é esse tesouro que tem valor. Não nós passamos a ter valor por causa do tesouro. E o inimigo sabedor disso, sabe o que ele quer fazer? Sabendo que o vaso quebra, quer quebrar o vaso. Luta para quebrar o vaso. Luta para colocar uma casca de banana na sua frente para você escorregar e cair. E o vaso quebra. Para que o tesouro perde a sua habitação. Só que vasos de barro na presença do Senhor, ainda que caia, Ele levanta. Aquele que colocou o tesouro, que é a palavra dele, que é o Espírito Santo, que é a graça do Senhor, nós estamos cheios desta graça. Eu e você estamos cheios desta graça, meu irmão. Você tem que celebrar todos os dias, mesmo sendo limitado, mesmo sendo frágeis, porque há um tesouro dentro de nós. Por que a gente tem que viver com responsabilidade aqui na terra? Por causa do tesouro que está dentro de nós. E a gente tem que ter esse entendimento da fraqueza, da fragilidade, porque tem um tesouro, porque a glória tem que ser dada sempre para Ele. Sempre para Ele tem que ser dado a glória. O versículo 8 desse versículo diz: de todos os lados nós somos pressionados. Todos os lados nós somos pressionados. O que mais que nós somos? Nós ficamos perplexos. Eu não sei se alguma situação te deixou em estado de perplexidade nesses dias. Você olhou assim e ficou assustado de ver o que você viu. É normal. É normal você passar por tudo isso e ter todos esses sentimentos. Você não está vivendo uma coisa... não, é normal. É normal, querido. O texto está dizendo. Você está ali passando por uma pressão enorme. É normal. É normal. As pressões. Sem que você faça, sem que você busque, sem que você espera, ela vai chegar. Cabe a nós estar preparado. Cabe a nós estarmos preparados. Porque por detrás destas pressões tem algo que não te deixa desanimar. O texto está dizendo: pressionados, mas não desanimado. Não desanimado. Sabe por quê? Pelo que tem dentro de você.
que foi colocado pelo Senhor. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ei, contém-se, não deixa o desespero marcar a sua vida, não deixa. No momentos em que você não estiver entendendo nada, fica no seu cantinho, faça como a águia faz. No momento da tempestade, e tem um momento na vida da águia que ela se retira e ela fica esperando aquela fase passar. E é um momento dolorido na vida da águia. Por quê que é dolorido? Porque, principalmente quando o bico dela se alonga e ela não tem mais condições de se alimentar. Que momento triste é esse? Fica tempo e tempo sem comer. Muitos daqui não suportaria. Não suportaria. Mas você é uma águia de Jesus. Momento em que você estiver passando por um rolo compressor de perplexidade, aquieta o seu coração em Deus. Tem algo e já está provido por Deus. Algo especial para que você não venha se perder. Perseguição é normal. Olha para o teu irmão e fala, é normal. Para quem é cristão. Você pensa que não? Fábio, normal. Você que sabe disso, né? Normal. Tudo normal. Mas o que diz a palavra? A gente sendo perseguido, mas não abandonados. Fala para o teu irmão assim, se levantar perseguição contra você, lá no seu trabalho, no meio da sua família, na sua vida social, fala, é normal, porque você não vai ficar abandonado. Fala, você não é órfão, você tem um pai que cuida de você em todas as esferas, de todas as... É de baixo, é de cima, é dos lados, Ele cuida de você, Ele está cuidando de nós, Ele tem a igreja na palma da mão direita dEle. Eu e você somos comparados à menina dos olhos de Deus. Então, aquieta, que você não tem risco de ficar abandonado. Pode um pai, uma mãe abandonar seu filho? Pode. A gente já viu tantos casos desses. Mas o Senhor diz assim, eu todavia não te abandonarei. Não te abandonarei. Se tem uma pessoa que nunca vai ser abandonada, eu estou vendo aqui, ó, é você. Você que está olhando para mim aí, ó, com esse olho arregalado aí, ó. Você nunca vai ser abandonado. Pode continuar olhando, nunca vai ser abandonado. Ah, maravilha! Nunca! Nunca! Por mais perplexo que seja a situação, não tem abandono na lista de Deus. Não tem! Aleluia! Somos abatidos. Quem está abatido hoje aqui? É normal. É normal. Sabe por quê? Porque nunca você vai ser destruído. Nunca. Nunca, Frank. Nunca. E você sabe o que você viveu. As experiências. De repente recebendo notícias que você pensou naquele momento, como que eu vou passar? Como vai ser minha vida? Sou casado com uma mulher linda, maravilhosa. Pensou em morrer, né? Mas o Senhor falou, Frank está na minha mão. Alice está na minha mão. Os filhos estão na minha mão. E eu vou cuidar disso até o fim. Ah, tem várias pessoas aqui. Hoje eu estava pensando no Jefferson. Nunca falei aqui. Você, Jefferson. O Nariga.
Perdão, tá? Não era isso que eu queria dizer. O Jefferson, amigo, irmão. Lembro quando o Jefferson chegou na igreja. Fininho. Uma doença terrível do Jefferson, que qualquer hora... Você já falou aqui, Jefferson, disso? Nunca falou, né? Falou? Já falou? Não lembro. Quem conheceu a vida do Jefferson sabe que ele passou enfermidade. Fininho, sem conhecer Jesus, sem nada. Passando por todo tipo de dificuldade emocional, tudo, familiar, tudo. O Senhor trouxe ele. E Deus começou a restaurar. A primeira coisa que Deus fez foi nem apontando o que ele era, foi curando ele. Ele curou. Era uma doença que impedia ele de ganhar peso. Eu nem sei dizer o que é, mas eu lembro muito bem da situação. Impedia. Ele ia morrer daquilo. Ia mesmo. Que mata. O Senhor falou, não, eu não tenho destruição por Jefferson. Tem a Miriam que ele precisa aguentar e suportar muito tempo. Então eu vou preservar. E preservou. O Jefferson está aí, ó. E às vezes a gente está junto e ele fala assim, pastor, às vezes eu penso em ir para outro lugar, tudo. Sabe por que eu não vou? Por causa da igreja. Eu reconheço que representa para mim a igreja. Isso não é maravilhoso? Nenhum de nós vamos ser destruído pelo que estamos vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje aqui. Mas tem uma promessa e eu reforço esta promessa baseado no amor, na justiça e na palavra do Deus vivo todo-poderoso. Está estancada a morte na tua vida. Está estancado. Não vai. Vai até morrer, mas não vai ser agora não, viu? É para a vida. Tudo que está acontecendo é para a vida. E daqui a pouco você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado com você, ó. Ei, pode desarrumar a mala. Não chegou a hora ainda. Tem vida longa para você. Tem vida misteriosa para você. Isso não é tremendo? Fala para o teu irmão, você toma posse disso, meu irmão? O versículo 9 encerra dizendo assim: trazendo sempre em vosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Sabe por quê do sofrimento e as pressões? É para matar o homem que somos. Só quando morre que nasce Jesus. Estou falando de uma forma bem simples para você entender. Por que as pressões vêm? Por que a gente tem que passar por tanta pressão? É para Cristo crescer em você. Deus está dizendo isso aqui para nós. Amém, querido? Eu disse de manhã, o cara lá que trabalha com ouro, ourives, ele pega o ouro e joga no fogo. E aí, enquanto o ouro está queimando lá, derretendo, quando ele sabe o ponto, a hora certa de tirar, quando ele pega aquela peça e olha e vê a imagem dele, aí o ouro está no tempo certo, na cura certa, no grau certo. Aí ele fala, chega de fogo. E tem algumas pessoas que o Senhor permitiu aqui passar pelo fogo, Júlia. E a imagem do Senhor vai refletir na tua vida. Porque tem luta nós provocamos, tem luta que Deus permite. Deus leva a gente para a luta. Deus levou o filho dele, Jesus, para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. Para quê? Para quê? Para mostrar para mim e você que tem guerra e tem pressão
que a gente, por desobediência, a gente vai e é conduzido. Essa é por nossa conta e risco, apesar da misericórdia de Deus. Mas tem umas que Deus pega você e joga no fogo para ver você queimando? Não. Para que você fique cada vez mais parecido com Ele. E aonde você passar e alguém vai olhar e vai dizer: eu vi Jesus. Quando você abrir a boca, elas vão dizer: eu ouvi a palavra de Jesus. É assim. E a gente só chega nesse grau através das lutas. Viu, Roberta, que está aqui? Através das lutas. Passou por tanta luta, nós oramos pela Roberta. Yuri, lembra do Yuri? Teve um momento que a gente orou aqui e a gente falou assim: ó, está entubado. Teve outro momento, vai operar a cabeça. Teve outro momento, deu parada cardíaca. Um recém-nascido. Um recém-nascido. E a mãe, como uma leoa ali, ó, ligava para a Graça e falava com a gente alimentando. E dizendo: ó, Deus tem vida. Prepara o coração, Deus tem vida. Fala para o teu irmão aí, fala: desperta, meu irmão, Deus tem vida. Vida longa. E o que você está vivendo, talvez, ó, não é nem um pouquinho do que Cristo passou por mim e por você. Aguenta um rojão. Aguenta um pouco mais. Aguenta. Porque o Pai trabalha até agora, diz a palavra de Deus, como trabalhou na vida da Roberta. Trabalhou na vida do Yuri, que está aí, hoje, vivendo a glória de Deus. Ela me apresentou ali, ele deu uma risada. Falei: bichinho, você não sabe o trabalho que deu. Entre aspas. Mas Deus usou para se revelar à mãe, para se revelar à família, para se revelar a todos nós. E este é o mesmo Deus que nunca perdeu o controle de toda a situação. Se deixar por nós, a gente tira os nossos filhos de lá. Tira ou não tira? Da pressão. Se fosse por José, você acha... Aliás, se fosse por Jacó, você acha que Jacó tinha permitido que José tomasse a direção que tomasse? Você acha? José era o queridinho, era o bichinho de pelúcia, guardado as proporções, sabe? De Jacó. Jacó olhou para ele e falou: eu vou te dar uma túnica colorida. E vestiu ele de uma túnica colorida. No meio dos filhos todos, ele tinha que se exibir ali com a túnica de queridinho do papai. Deus falou: eu vou tirar e vou levar ele para a fornalha, porque na sua mão vai ser simplesmente um Josézinho. Mas eu vou levar ele para o trono. Quantos estão entendendo aqui a palavra? Estou desviando totalmente do que eu planejei ali, mas eu estou indo. Deus está me levando, eu estou indo. Depois a gente vê o que dá. Amém? Escute aqui, querida. Jacó ficou chorando, sem saber o que tinha acontecido. Na visão dele, foi um animal que tinha comido, mas era Deus. Era ou não era Deus? Era ou não era Deus? Ele falou isso lá na frente depois. Não foi vocês, foi Deus. Olha, você pensa que Deus às vezes alivia? Deus não alivia, não. Sabe por que Ele não alivia? Porque Ele sabe o que tem dentro de nós. É nós que não sabemos o que tem dentro das pessoas e também dos nossos filhos que a gente gera. A gente não sabe.
A gente não sabe. E Deus vê todas as coisas. Usou os filhos invejosos. Vendeu José. Deus estava no negócio. José, numa caravana de especiarias, vai para o Egito. Deus estava no negócio. Mas isso é inconcebível para a gente. A gente não admite assim. Cadê Deus? Deus não pode fazer isso. Quem falou que Ele não pode? Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Constituiu o seu trono acima das mais altas nuvens. E se Ele olhar para cima, não tem mais ninguém. Teve um que quis estar. Desceu. Desceu. Não tem ninguém maior do que esse Deus que eu e você sirvo. Por isso, querido, eu não abro mão da minha intensidade para Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. E lá no Egito, José foi vendido. E Deus estava no negócio. Fala comigo, Deus estava no negócio. Por que muitas vezes a gente fala, mas por que Deus? Eu estou passando por isso. Eu sou teu servo. Eu vou na igreja sempre, eu estou ali. Eu sou líder, eu sou pastor. Não é assim, pastor José? Que a gente vê os ruídos. Olhando para José assim, quem olhasse, estivesse acompanhando José em tempo real, jamais poderia discernir que era Deus. Que levou ele para lá de uma forma anormal, para que alguns anos na frente, José pudesse receber a sua própria família, para cuidar dela, e para preparar o Egito não só para a sua família, mas para o mundo da época, que foram para lá, por conta da sabedoria que Deus investiu em José. E se tivesse na mão de Jacó? Era o rapazinho lá de túnica colorida. Eu tenho uma túnica colorida. Ninguém vive de túnica colorida. A gente vive de legado. Amém, querido? É de legado que a gente vive. E não de túnica colorida. E ainda assim, os irmãos invejando dele. Quem é que estava controlando todas as coisas? Deus. Fala de novamente, quem é que estava controlando todas as coisas? Deus. Se tivesse na mão de Jacó, não seria flecha na mão do frecheiro. Seria um adulto criança. Adulto criança. Abra mão. Por Deus. Não para as drogas, para o mundo. Mas para Deus você pode abrir mão, que Ele sabe o que fazer. É entregar, é colocar. É colocar na mão de Deus. Foi vendido. Foi injustiçado. Injustiçado. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. A gente não vê José em nenhum momento reclamando. Eu estou preso injustamente. Não. E ali José começou a se preparar lá no presídio. E é interessante que aonde ele ia, seja no cárcere, seja lá junto ao Potifar, Deus abençoava ele. Porque era Deus que estava no controle. Se Deus permitir alguma coisa de mal na sua vida, Ele resgata. Ele sabe o que fazer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que estar preparado. Emocionalmente. Tem que estar preparado. Tem que levantar a cabeça. Amém, querido? Tem coisa boa chegando. Tem que levantar a cabeça. Foi para o cárcere. Fez um combinado lá com o cara do cárcere. Passou a ser chefe da cadeia. Ei, José terrível. Chefe da cadeia. Ninguém para esse José. Chefe do presídio. Sabe o que é isso? No currículo
do segundo homem do Egito, tem lá, chefe do presídio. Imagine ele entregando os currículos dele, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas chefe do presídio? Deus permitiu que ele chegasse lá, que ele fosse lá. É aí que está a virada agora. A gente encerrar aqui. Eu nem entrei no texto, mas não estou preocupado também, não. Pelo menos nessa questão, porque eu sei que Deus está falando aqui com pessoas que estão aqui. Eu sei disso. Eu sei do direcionamento que Ele está me dando. Deixa eu te falar aqui. Lá no presídio, Ele disse assim para um que estava preso com Ele, que ia logo sair, foi absolvido. Ele disse assim, ó, fala de mim lá para o faraó. Fala de mim. Sabe o que aconteceu? O camarada sai, ocupa a função que ele tinha que ocupar e esqueceu de José. E está lá José. Você vê José reclamando? Não. Não. Para de reclamar, para de murmurar. Levanta a cabeça. Que a sua hora vai chegar. Porque tem lutas que Deus leva a você. E Ele leva porque Ele quer dar a você algo extra. Termina falando? Esse é o Deus que nós servimos. Passado algum tempo, que não foi poucos, porque para quem está nas condições de José, 1 minuto é terrível. Para quem está vivendo o que José está passando, às vezes a gente fala assim para alguém que está passando por luta, aguenta um pouquinho, isso vai passar. Não é verdade? Aguenta, vai passar, pastora Michele. Mas para quem está vivendo é uma eternidade. Mas de repente, fala para o teu irmão, de repente, algo extraordinário acontece. Eita glória! Esta igreja está debaixo de uma palavra. Até o final deste ano, algo extraordinário vai acontecer. Sabe de que forma? De repente. De repente. De repente vai acontecer. Esteja preparado, esteja atento, porque algo vai acontecer de repente. De repente. A saída vai chegar, a providência vai chegar. Deixa eu te falar aqui uma coisa. A gente às vezes não guarda o nosso coração, não é verdade? Não é verdade, querido? Tem tantas pessoas que não guardam o coração dela. Imagine José com raiva daquele moço que não falou dele para o rei. Quem é que Deus usou para lembrar? O cara não foi Faraó. Quem lembrou foi quem estava lá com ele no presídio. Não foi no tempo que José queria. Nunca é no seu tempo. Nunca é no seu tempo. Mas é no meu tempo, diz o Senhor. É na minha hora, diz o Senhor. A gente fica aflito, corre para lá, fica para lá. Mas é na hora de Deus. Está marcado nos registros celestiais. Vai acontecer tal hora. E quando acontecer, ei, sai de baixo. O inferno vai se levantar, a morte vai querer ceifar, os demônios vão ficar malucos, mais que são, mas o Senhor entrará em cena e vai dizer, vem, chegou a sua vez. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Eita, glória a Deus! Chegou a sua vez.
Sabe por quê, querido? Que Deus faz assim? É para preparar você para a vida. Preparar você para a vida. Eu digo uma coisa para você. Eu não vou pregar o que eu preguei hoje de manhã. Não dá mais. Quem estava aqui, recebeu. E quem não estava, está recebendo outro direcionamento. Tudo bem, por isso. O Marquinho e a Andressa falou assim hoje de manhã para mim. Eu falei para ele, ó, até qualquer hora. Ele disse, não, pastor, quem falou que até qualquer hora? Eu vou estar no culto da noite também. Eu falei, que isso? Tá ali, ó, ele é o Andressa. E a Isa que está do lado dela? É, né? É isso aí. Então, Deus usa quem você menos espera para tirar a gente de onde a gente está. Deus me ensinou uma grande estratégia. Só os grandes pensam assim. E eu sou grande no Senhor, por causa do tesouro que está aqui. Sou vaso de barro. Mas eu reconheço quem está dentro de mim. Se não, querido, eu não estaria mais aqui. Não estaria, não tem jeito. Não tem jeito, a conta não fecha. Não tem jeito. Eu sempre reconheço uma coisa. Quando eu estou, ou acontece por relacionamento, às vezes a gente se indispõe com alguém, se indispõe com outro e tal. Mas como eu não sou bobo e nem nada, procuro logo me corrigir. Sabe por quê? Eu não sei quem Deus vai usar em algum momento da minha vida. José ficou lá caladinho. Caladinho. Aquele camarada lá, ajudei ele, livrei ele da morte. Revelei, fui o instrumento de Deus na vida dele. Ele me deixou aqui mofando. Mas de repente, quando chegou o Kairós de Deus, o tempo de Deus, e o faraó estava lá desesperado, sem saber o que fazer. Aí ele lembrou, ô rei, eu estive lá no... Onde você esteve? Você lembra quando eu inventaram uma situação contra mim e o senhor me mandou à prisão? Lembro. Então, lá eu conheci um camarada, ele me livrou da morte. Aliás, ele até me disse, lembra, fala de mim para Faraó. Só que eu lembrei agora, porque agora é o momento de José sair de lá. É o momento. Quem é que estava por detrás disso tudo? Quem é que estava? Deus. Deus estava por detrás disso tudo. Tem gente que não vai crescer porque papai e mamãe domina e quer ser ali o Deus da vida dele. Não cresce. Não tem jeito de crescer. Eu errei muitas vezes em relação até às minhas filhas. Num dado momento ela chegou para mim, a Rebeca chegou para mim e falou, pai, eu vou sair e vou para a Austrália. Pensa no negão que viveu uma crise terrível. Viveu uma crise terrível, 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 terrível. Por conta disso. Essa crise e essa ofensa, porque para mim eu sentia que era uma ofensa. Falei, poxa, você tem tudo. Eu cuido de você, não falta nada. Por que você vai sair? Por que você vai para um lugar tão distante? Por que você não escolhe ir ali para Jandira, está mais perto? Mas ir para a Austrália, Tiago, terrível. Aí ela falou, pai, mas eu tenho que ir, pai. Eu não sabia que era Deus. Estava para tirar delas, ou dela, o que eu não soube tirar. E aí Deus levou. Quando, num dado momento, a gente ajudando com aqui, ajudando com lá e tal, os meus recursos pessoais acabaram. E no dia que eu tive que ligar para ela e dizer, filha, papai não tem mais condições. Não tem mais condições. Quebrado que nem arroz de terceira. Eu estava. Meus negócios todos afundados. Papai não tem mais recurso. E você vai ter que voltar. Ela falou, quem diz, pai? Com a sua permissão, eu quero ficar.
Aí ela disse, então eu vou trabalhar. Porque até então ela estava só estudando e se envolvendo lá. Eu vou trabalhar. E começou a fazer coisa que ela não fazia em casa. E tirava foto e mostrava pra gente. Na cara dela a gente dava risada, mas aí eu ia pro canto e chorava. Nada contra. Nada, não tem nada de demérito nisso. Hoje eu sei que não. Mas ela lá, limpando, idosos, cuidando, trocando as fraldas. Ela lá, limpando o banheiro. E ligava para a mãe e dizia assim, mãe, que produto eu uso? Como que eu faço para fazer isso? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu soltei. E hoje elas estão preparadas para receber o legado. E elas vão mais longe do que eu. Do que a mãe delas. Sabe por quê? Se fosse depender de mim, jamais eu faria. Solta. Entrega na mão de Deus. A mais velha ficou doente numa situação. E eu vi que ela ia morrer. Alguns aqui acompanharam mais de perto a situação. Eu tive sonho do velório da Thalita. Tive sonho. Sonhando e eu fazendo o velório dela. Aí um dia eu disse para Deus, Deus, eu não estou preparado. Mas se ela é tua e o Senhor quiser levar, pode levar. Você sabe o que Deus falou comigo depois disso? Que eu entreguei nesse momento as rédeas da minha filha na presença de Deus. É difícil nós pais fazermos isso. Foi difícil para Abraão quando pediu Isaac. Mas Israel só se tornou Israel porque Abraão abriu mão de Isaac. Hoje pode não ser um filho, mas o que é que te prende para você crescer? Tem algumas coisas te prendendo e você vai ter que soltar as âncoras que impedem você de crescer. E se você soltar, vai viver o extraordinário de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu vou orar por você agora. Põe a mão no seu coração. Fala para o Senhor, dá um direcionamento para a sua vida. Naquilo que está na sua mão. O que é que você tem na sua frente que você ama mais do que o seu amor por Deus? Que é? Tem que trocar posicionamento. Troca hoje, para você ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Troca. A gente coloca até coisas, a gente ama mais do que Deus. Troca. Que é? O que tem sido? O que tem sido? Será que você tem coragem hoje de orar para Deus e falar, Senhor, nada no meu coração é acima de ti? Você vai ser provado se você falar isso, viu? Pensa bem. Mas isso vai ser um divisor de águas na tua vida. Pode falar. Que Deus é poderoso para te bancar. O que é? Deus quer te levar para lugares altos que você ainda não atingiu. E às vezes tem alguma idolatria que compete com Deus no nosso coração. Compete. Você tem que soltar. Solta hoje. Solta hoje para você crescer. Solta hoje. Solta agora. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E os demais ele vai fazer. Solta. O que é que você tem aí como ídolo na sua vida? O que é? Solta. Isso é amor. É soltar por Deus. É soltar por Deus. Ele já está trazendo cura hoje aqui. Tem pessoas que estão sendo curadas emocionalmente aqui. Está sendo curada, está sendo liberta. Está sendo liberta. Deus vai devolver o que você está precisando.
Nome de Jesus. No nome de Jesus. Às vezes a gente ama mais nós mesmos do que Deus. Solta você. Sabe quando você não pode ser atingido aqui, não pode ser atingido lá? Você está amando mais você do que Deus. A gente ama mais o ministério do que Deus. A gente ama mais pessoas do que Deus. Deus não troca e não divide a glória dele com ninguém. Espírito Santo começa a trazer cura agora. A gente ama mais os nossos estudos do que Deus. A gente ama mais o nosso trabalho. Pelo nosso trabalho a gente vira a noite. Por Deus a gente não é capaz. Lembra que foi Deus que te deu. Um dos grandes erros nossos, que Deus exalta a gente e a gente depois vai se perdendo no meio do caminho. Pode estar certo de uma coisa. Aquilo que for maior do que Deus na sua frente, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Solta por Deus, vai. Solta por Deus. Ajuda o teu irmão que está aí, ó. Ajuda ele. Põe a mão no ombro dele, você vai orar por ele agora. Ajuda. Ajuda. Ajude ele. Ore intercedendo por ele, vai. Ore. Nada é maior do que Deus. Nada. José era para Jacó. José era para Jacó. Era. Os nossos filhos às vezes são. Nossa esposa às vezes é. Nosso esposo às vezes é. Mas o libertador está aqui. O libertador está aqui. Se você ama ele de todo o coração, você não busca outros caminhos, mas você está na casa dele adorando. A prova de que você ama mais o Senhor do que todas as coisas é as vezes que você faz culto para Deus. É as vezes que você supera tudo e todos e está na casa dele. Isso é a prova. Se você faz negociação no meio do caminho, você precisa entender esse Deus um pouco mais e compreender. E aí você vai entender que tudo é para ele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Pastores, sabe por quê que eu ajo assim? Eu não gostei do que eu enfrentei. Eu estava indo bem, pastor. Eu estava indo bem. Eu liderava isso, eu liderava aquilo, eu fazia aquilo. Pastor, eu fazia tanta coisa. Diante de Deus você não é conhecido pelo que você faz. Você é conhecido pelo que você é. Se estas coisas que você fazia e agora não faz mais, isto incomoda o coração de Deus. E por isso você está aqui hoje para receber esta palavra. Se posiciona no Senhor, que Ele já te deu tudo. Abriu os céus na sua frente. Te deu uma vida de privilégio. Confessa, peça perdão para Ele. Peça perdão pelos equívocos, pelos nossos erros. Deus te deu dons. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Deus te deu habilidades. Hoje você usa habilidade para ganhar dinheiro. Nada de errado nisso. Mas dê a parte de Deus. Honra o Senhor. Honra. Honra. O Senhor te tirou de um lugar como me tirou. Eu era improvável, vasos de barro.
E Ele colocou um tesouro dentro de mim. E por causa disso, eu não negocio o chamado para Ele. Não. Cara feia hoje tem tirado pessoas do ministério. Desentendimento tem tirado pessoas do ministério. Resistência tem tirado pessoas do ministério. Não diga não para alguma pessoa. Não diga não para ela. Se dizer não, ela se desestabiliza tudo. E esse não é para refletir a glória de Deus na tua vida. Exalta o nome do Senhor, que Ele é bom. Pai, obrigado. Eu entrego nas tuas mãos os nossos corações. Entrego os corações hoje aqui quebrados na tua presença. Que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Continua fazendo a obra em nome de Jesus. Amém.